Estamos na página 79 do livro Portal da Confiança, no terceiro capítulo. Vai abrir o livro, não? Então, diz aqui a quinta introdução. Nós estávamos vendo várias introduções sobre a confiança na Hashem. A quinta introdução analisa a razão pela qual, em contraste com os animais, cujas necessidades estão prontamente à disponibilidade deles, as pessoas precisam fazer grande esforço para prover sua subsistência e suas outras necessidades. Certo? O ser humano foi, de alguma maneira, não quero chegar para queimar a resposta, mas o ser humano foi colocado como uma característica diferente na criação, onde Deus nos colocou literalmente depois da quando foi de comer do fruto proibido por Adão. Deus amaldiçoou o ser humano, que ele o suor da tua frente comerás teu pão. Ou seja, o que significa? Que vai ter que você, já diferente de todo o resto das criaturas, você vai ter que preparar, entre aspas, a tua comida. Não vai vir algo pronto. Para os animais vem tudo pronto. Não tem que cozinhar, não tem que preparar, não tem que. O ser humano ele precisa de um preparo. Isso daqui faz parte da maldição. Se você reparar, é o único ser em toda a criação que precisa preparar o que ele vai consumir. Então, sobre isso que ele vai falar agora, que para prover sua subsistência e suas outras necessidades, ele precisa se esforçar a trabalhar com isso. Então, quinta introdução, a pessoa deve claramente ver que a realização de todos os assuntos que venham a existir neste mundo após sua criação, vem a existir de uma das seguintes duas maneiras. Aqui está estabelecendo uma regra importante. Uma das maneiras pelas quais vem a existir deve ser unicamente aos decretos do Criador. Por que existe? Porque Hashem quer. Que ele seja exaltado, ou seja, a seu desejo de que tais coisas, os seres, passassem imediatamente a existir. Então Hashem decidiu, eles passam a existir, está aí, porque Hashem quer. Na prática, não existe nada no mundo que foge à vontade de Hashem. Mas a segunda maneira em que vem a existir se dá através de vários meios intermediários. Ou seja, alguns desses intermediários são imediatos, enquanto outros são remotos. Alguns são revelados e outros ocultos, mas todos se apressam para completar aquilo que Deus decretou que existisse. E de que maneira devem se manifestar, enquanto Deus os ajuda a realizá-lo. Ou seja, muitas coisas você vê claramente que é obra de Deus, e outra pareceria que obra do acaso, ou obra da natureza, ou sei lá o que. Você não percebe necessariamente. Ou seja, né? Em definitiva, tudo depende de Hashem. Mas algumas coisas é claro que nós chamamos de milagre, que vem diretamente de Hashem, onde se manifesta, por alguma razão, e outra que nós chamamos de natureza, e através de algum intermediário, algum meio que Hashem estabeleceu. Ou seja, a pessoa precisa saber que, apesar de tudo advir de Hashem, há algumas coisas que Hashem decretou que passassem imediatamente a existir, sem que houvesse necessidade de qualquer outra razão. Ao passo que há outras coisas que Deus decidiu que passassem a existir através de vários outros meios. Isso aqui explicou claramente. Tá bom? Um exemplo de uma causa imediata seria a extração de água. E aqui nos dá um exemplo muito importante. Uma coisa, água. Água é vital, certo? O ser humano, ele está composto de água, ele precisa de água para subsistir. O mundo precisa de água para subsistir. Agora bem, essa água está onde? Ou no céu? Na verdade, no rio, diria, porque no mar não é potável. Ok? Mas vamos dizer assim, tem as águas que estão, então a extração das águas vem de onde? Quando você está em qualquer lugar, extração da terra. Você cava um poço e de lá você pega, vai até o lençol freático e aí você obtém a água que precisa. Então, simplesmente, como você tira ela? Você tira através de uma roldana e um cântaro.
certo? Que está amarrado àquela roldana. Está claro? Desta forma, extraindo a água do poço. A causa remota seria a pessoa que amarra o animal à corda que está presa no vaso. Então, ele coloca um balde grande, é muito pesado para ele puxar. Então, o que faz? Com uma corda, bota, amarra no pescoço do animal, o animal vai caminhando e ele vai puxando. E o fato de movimentar o animal, que puxa a corda para assim trazer à superfície a água das profundezas do poço. Então, a água como surge? Através do animal que já faz, certo? Então, há também as causas que ficam entre a pessoa e os vasos. Às vezes temos outras causas que estão sendo usadas para extrair a água, que são causas intermediárias entre os dois assuntos. Elas são o animal, as engrenagens que se movimentam e a corda. Se qualquer uma das causas acima mencionadas tivesse algum problema, o objetivo pretendido, no caso, a extração da água, não se concretizaria. Então, você tem um monte de intermediários. Não é que a água, como você falou, tá, às vezes está no céu. Você falou, é verdade. Chove, tem lugares que estão estabelecidos já de forma tal que vão colhendo água de chuva, água nos telhados, etc., rufos, calhas e demais. Para quê? Muitas vezes para que a água não atrapalhe, vão encanando ela, mas muitas vezes é para você poder ter a água, vamos dizer, à disposição. Agora bem, de quem vem a água? Você pensa, a água vem do balde, vem a bendita roldana, abençoado o boi que puxa. Na prática, você vê que a água vem por intermediários, precisa desses intermediários, senão você não consegue tirar a água do poço. Se cada vez que precisa um pouco de água, não vai descer até o poço. Descer e depois subir. Como sobe? Então, vamos lá. De modo similar a outras ações que passam a existir, elas não advêm em decorrência de ações de pessoas ou através de outra entidade, mas, pelo contrário, todas existem devido a um decreto de Deus. E falamos agora o exemplo de chuvas. E sua organização dos meios através dos quais a ação será completada. Ou seja, simplesmente Hashem decidiu que você vai ter água, ele mandou chuvas e tem água. Então, como diz o versículo, em Shmuel Aleph, e por ele são pesadas todas as ações. Ou seja, Hashem que ele pondera e ele decide e ele que manda. Mas na prática te mandou de forma... Não, de forma direta agora. Agora te mandou direta. O único que estava prestando atenção. Acorda, cara. Eu vou fazer que nem na escola. Vai lá lavar o rosto. Então, Deus contabilizou e colocou todas as causas em seu devido lugar. E mesmo se uma delas estivesse faltando, o resultado final não existiria. Se não tiver o boi, não adianta, não vou ter como tirar a água. Se não tiver a roldana, ou a corda, ou o balde, é simples, não vou conseguir tirar. Então, outros versículos são citados abaixo, demonstrando que Deus é aquele que coloca tudo em seu devido lugar. Então, Hashem, o que faz, na verdade? Hashem não somente te dá água. Hashem, o que faz? Te dá os meios para tirar. Te dá os meios e os coloca no devido lugar. Ou seja, tem que ter o poço com a água, o balde amarrado com uma corda, essa corda presa numa roldana lá em cima do balde, como chama? Do poço, e com essa corda que é no outro extremo vai estar amarrado ao pescoço de um animal, e ele vai puxar. Já tem uma série de meios. E tudo isso funciona de uma forma específica. Então, o que nos ensina aqui? Então, como consta em Irmião, és exaltado em conselhos e ações. E como está citado em Melachim, porque isso vinha do Eterno, já todo na prática tem uns, o que chamar, mesmo um conselho, uma ideia. Como te chegou essa ideia? Estava sempre mais quieto, uma inspiração, Divina. de repente. Ou às vezes alguém que te deu uma ideia, uma dica, ou alguém que te contou, algo que você viu ou reparou, mas muitas vezes são fatores externos, não é somente você que decidiu, eu que você foi e quebrou a cabeça, o que eu faço?
Então, se os meios estivessem de todo em falta, então nada viria a existir como resultado das atividades naturais. Ou seja, se não tivesse o pai, o filho não nasceria, de alguma maneira. Então, o filho é o resultado do pai. Resultado do pai e Hashem. Na prática, Hashem que fez que as coisas acontecessem. Todos os intermediários e todas as ferramentas, todas as etapas, vêm todas de Hashem. Só que Hashem criou um sistema no mundo onde a gente pensa que tudo isso passa a existir independentemente dele. Eu li certa vez em um lugar que quando a dona Lixone ele saiu do Bemelho, a Kadosh Baruch Hu, o esforço dele não se referia necessariamente apenas ao esforço físico, mas é trabalhar e rezar, porque o trabalho por si só não adianta nada, mas é a reza que faz de fato tudo acontecer. Não era só plantar. É que é Hashem. E você, na verdade, a reza seria fazer Hashem partícipe de tudo isto. Caso contrário, você passa a pensar de que tudo isso acontece independentemente de Hashem. Quando você está rezando, você está percebendo que Hashem está partícipe de tudo isso. Ele tem a mãozinha dele por trás. Então, prova de que a intervenção humana é com frequência necessária. Então, quando contemplamos as necessidades de uma pessoa e como é necessário que ela se envolva de várias formas e se esforce para conseguir suas necessidades, então podemos claramente ver que é isso o que acontece. Ou seja, sem os vários meios, o assunto não passa a ser realidade. Então, Hashem quer que você se esforce. Hashem quer que você cave o poço, que você coloque o balde, a rodana, a corda, etc. Pois quando alguém necessita comida, mesmo se a comida é colocada diante dele e já pronta para ser consumida, se esse alguém não se esforçar para comer, o que significa? Isto é, levando à boca e a mastigando, não saciará sua fome. Ou seja, te colocar o prato de comida na frente não é suficiente. Você ainda tem que fazer alguma coisa. Então, de modo semelhante àquele que está com sede necessário de água, porém precisará levar a água à boca para poder bebê-la. Que nem a gente tem um ditado em espanhol que não é, eu posso levar o burro até o rio, o cavalo até o rio, na verdade. Posso levar o cavalo até o rio, mas beber é com ele. Entendeu? A gente está usando muito o exemplo do poço. Mas se a gente vai numa bica, numa cachoeira tal, a gente tem água purinha lá para beber à vontade. Né? Porque tem cachoeira em toda menos esforço. Sim, porque tem cachoeira em toda esquina. Não tem. Menos Israel. Desculpa, verdade. Pensar que a gente estava lá, né? Você tem razão. Não, mas ele tem cachoeira em cada esquina. Eu pensei no Brasil, né? Ele pensa que é caixa eletrônica. Mesmo assim precisa do cartão magnético, não? Tem razão, mas eu não ia ter mesmo. Tem. Banhas. Sabe, mas Então, mas algo tem. A gente não ia deixar a terra de Israel sem alguma coisa que não tenha nela. Tudo tem nela, incrível. Tão pequena, mas tudo tem. Então, muito mais esforço ainda será necessário se a comida não estiver pronta para que ele a consuma, de modo que ele precisará se esforçar para prepará-la. Certo? Se não adianta comprar carne, tem ainda que trabalhar, tem que... Já, um animal você abate, tem que salgar a carne, tem que limpar, e tem que cozinhar, etc., ou assar, que for, tendo que moer os grãos, trabalhar a massa, assar a massa para se tornar um pão. Você come o pão, mas o pão não cresceu o pão. Tem muitos processos no meio. E por aí afora. E um esforço ainda maior do que este será necessário e será ainda mais trabalhoso se a pessoa tiver que comprar os ingredientes além de os preparar. Então, tenho que trabalhar para ter dinheiro para comprar o trigo, para comprar a farinha, para o que for. Ainda mais esforço do que esse será necessário caso lhe falte o dinheiro com o qual comprar a comida, porque aí vai ter que trabalhar. Sendo nesse caso, ele precisará fazer um esforço bem maior do que o acima mencionado, pois então ele terá que se dispor a trabalhar, vender alguns de seus objetos e posses ou algo do gênero.
porque dessa maneira vai ter dinheiro para poder comprar. Já não é somente isso. Então, o que acontece? O que vemos aqui? Às vezes, você tem que tirar água do poço. E às vezes você precisa ainda cavar o poço. E você começa a cavar o poço e às vezes quantos metros precisa cavar? E você, quando chega no lençol freático, a primeira água que você come, que você vai encontrar, isso é uma coisa que o engenheiro conhece melhor, mas a primeira água que você vai encontrar vai ser água não potável. Sim ou não? Tem que cavar ainda, é? Geralmente sim, mas engenheiro deve estar... Bom, enganou bem. Deu para entender o conceito? Então, uma vez que ficou claro que existe, vamos seguir esse exemplo, então, já tendo discorrido sobre o fato de que a pessoa geralmente precisa se esforçar de modo a obter sua subsistência e outras necessidades através de diferentes meios, o autor continua a explicar a razão pela qual Deus o elaborou dessa maneira, dessa forma. Já, por que Hashem fez que justamente acontecesse dessa forma? E por que razão ele não fez de tal forma que todas as nossas necessidades nos fossem prontamente disponibilizadas? Podia ter colocado já à disposição. Que cada um já tem na porta do apartamento uma árvore com todas as comidas que você deseja. Então, na verdade, ele diz, tem duas razões. São duas razões pelas quais o Criador nos obrigou a fazer esforços para ir atrás dos meios e alcançar esses meios para a nossa subsistência e demais necessidades. Ou seja, Hashem quer que você se esforce. Hashem quer que você corra atrás. Hashem quer que você participe, seja ativo, proativo, produtivo, etc. Agora, ele vai trazer tudo dito isso, nós concluímos e vamos entender por que Hashem quer isso. Já tem uma razão. Isso que vai dizer duas razões. A primeira razão é que Deus, em sua sabedoria, decidiu testar a pessoa. Por quê? Para ver se ela escolheria servir a Deus ou se rebelar contra ele. Ou seja, como você falou agora há pouco, ele vai trabalhar e vai rezar junto ou só vai trabalhar? Entendeu? Assim sendo, ele testou a pessoa em um assunto no qual o caminho escolhido para ela tornar-se evidente. Então, simplesmente, a gente que fez, está te testando. Deus, assim, agiu fazendo com que a pessoa ficasse necessitada e carente de coisas que estavam além dele. Quer seja alimento, bebida, roupa, abrigo ou companhia. Depois ele instruiu para ir atrás dessas coisas e as obter através de meios por ele preparados. Já sempre preparou todos esses meios. A pergunta é se você usou esses meios. Mas apenas de maneiras específicas e em momentos específicos. Ou seja, somos instruídos a buscar os meios mediante os quais possamos conseguir nossa subsistência e nossas demais necessidades. Mas, ao mesmo tempo, nos foi otorgada a Torá, que nos ensina que apenas alguns desses meios não são permitidos. E alguns são lícitos. Por exemplo, na questão do plantio, há proibições como mistura proibida de espécies e coisas do gênero. Na questão de onde morarmos, há mitzvot tais como a mezuzá e outras. Ou seja, a gente estabeleceu regras. Então, vamos ver se você vai viver. Você pode levar uma vida. Essa vida pode ser uma vida, entre aspas, judaica ou não. A gente deu os meios. E você decide se a gente faz parte dessa vida ou não. Simples. Você acorda de manhã, você veio, por quê? Alguém porque tinha que encontrar um cliente, tinha que encontrar alguém para fazer um negócio, uma operação, sei lá o quê. E às vezes veio na sinagoga porque ele queria se conectar com a Hashem. Porque ele quer que a Hashem faz parte da sua vida. Simples. Então, aquelas coisas que o Criador decretou que a pessoa obtivesse serão tidas por ela como consequência do fato de que Deus lhe disponibilizou todos os meios que ela necessita. Ao passo que aquelas coisas que Deus não decretou que ela obtivesse, essa pessoa não obterá, não adianta. Não adianta dar murro em ponta de faca.
Não vai acontecer. Porque tais meios lhe serão ocultos. Não adianta. Então, como resultado disso, ficará claro, com base em sua escolha dos meios para obter suas necessidades, se essa pessoa quer servir a Deus ou o desobedecer. Então, por conta disso, ela ou será recompensada ou punida. Ou seja, você tem livre escolha, você escolhe o que você quer. Mesmo se ela não acabar obtendo aquilo que tentou obter. Não interessa o resultado, interessa o quê? O teu esforço, a tua dedicação. Se você estava dedicado, por exemplo, em prejudicar alguém, você estava compenetrando, queria, estou bolando como prejudicar alguém. Você vai ser julgado por isso. Ah, mas na prática não consegui, não consegui. O cara foi esperto O cara se deu bem. não, e o cara se Se salvou. salvou. Tudo bem, mas Você queria. você queria e fez tudo o possível para isso acontecer. Então, a segunda razão para Deus julgar que as pessoas têm que se esforçar e recorrer a vários meios para obter seu sustento é que se a pessoa não precisasse se esforçar para ir atrás de sua subsistência, ela se rebelaria e iria atrás do que é proibido, não prestando atenção às suas obrigações com Deus em troca de merecer sua bondade. Então, na verdade, Hashem, o que fez? Quando nos deu ocupação, quando nos colocou os obstáculos no meio, nos fez um favor. Por quê? Porque se você ficasse com tempo livre, o que você faria com esse tempo livre? Tem gente, hoje em dia, tem uma indústria do matar o tempo. TV, coisa de celular, etc. Para matar o tempo, passar o tempo. Tem um nome, acho que chama passatempo. Bolacha. É? Uma bolacha. Passatempo. Pode ser. Tem um nome bonito agora. É? Ócio criativo. Um nome bonito que der. Ócio criativo. Ócio criativo. Muito bom. Tempo ócio criativo. Colocaram um nome bonito. Então, como diz o profeta Jeremias, perdão, Isaías, há sons de harpas e liras, flautas e pandeiros nas festas em que consomem vinho, mas não contemplarão os feitos do Eterno, nem se aperceberão da obra de suas mãos. Você vai estar numa festa, vai ouvir músicas e vai dançar. Mas espera aí, como pode ser toda essa beleza, essa harmonia, música? Marabu Maaseh Hashem, que maravilha, olha os feitios, que diversos instrumentos podem emitir sons diferentes, mas eles em determinada harmonia conseguem fazer uma música maravilhosa. Hoje em dia, a famosa batistaca. Então, de modo semelhante, consta em Devarim, e Yeshurun engordou-se e deu coices. Ou seja, engordaste e te tornaste corpulento. E abandonou a Deus que o fez. Já você pedir para Deus, Deus me dá fartura, me dá abundância, para quê? Para ter uma casa na praia, onde vou lá e ele esquecer de você. Na casa na praia não tem cachê, na praia não tem sinagoga, na praia, então o que quero? Quero poder esquecer de Deus. Na prática, é um teste. A gente está testando. Ambos os versículos identificam indulgência no prazer material como algo que faz com que as pessoas abandonem a Torá e as mitzvot. Portanto, Deus exige que trabalhemos pelo nosso sustento, pois isso nos mantém distantes do pecado. Citamos uma Mishnah que dá suporte a esse motivo. De forma semelhante, nossos sábios, abençoada memória, disseram no Perkei Avot, no capítulo de Ética dos Pais, o estudo da Torá combina com Derech Eretz. Derech Eretz são bons modos, vamos dizer, trabalho aqui traduzido. Por quê? Pois o esforço de ambos faz com que escasseiem as condutas ilegais. Você está tão ocupado que não tem tempo de aprontar. Se o cara tivesse tempo livre, o que faria? Não seria ócio criativo. Qualquer estudo da Torá que não é acompanhado por trabalho acabará sendo interrompido e levará a uma conduta errônea. Ou seja, não tem passeio. O que ele quer fazer? Fica em casa.
O menino falou agora. Ou seja, se você percebe, o principal não é não fazer nada. Ou seja, ele é uma criança normal, não é? Mas como que a sociedade está, de alguma maneira, essa palavra é corrompida, mas deturpada. Então, muito mais ainda, a pessoa se rebelaria se lhe faltassem ambos. O que significa ambos? Tanto a Torá quanto os meios. Já. E não desse atenção a nenhum dos dois, nem a espiritualidade, nem a Deus, nem nada. Deve ser a compaixão do Criador, o fato de ele ter feito o ser humano se preocupar. Já quando a gente Deus te fez um favor quando te deu as ocupações. Isso é a preocupações. Porque todos os dias de sua vida, em conquistar suas necessidades mundanas e com Torá e as mitzvot, que servem como provisões para o mundo vindouro, ou seja, do mesmo jeito que você trabalha para quê? Para ter tua subsistência neste mundo, através de Torá e mitzvot, você está criando tua subsistência para o mundo vindouro. A fim de que ele não tenha tempo de sair em busca daquilo que ele não necessita e que está além da sua compreensão com seu intelecto. Ou seja, quando você tem tempo ocioso, o que você faz? Eu preciso comprar o que eu não preciso para algo que eu não sei para que serve. Com um dinheiro que não tem. Muitas vezes acontece isso. Tem como aqueles assuntos que pertencem ao início da criação e ao fim do mundo. Então, começa as coisas que estão além da sua compreensão. Como homem sábio, o Shlomo Amelech afirmou em Coelet Eclesiastes, e também o mundo ele pôs em seu coração e a ânsia por não compreender o que ele fez do princípio até o fim. Ou seja, na prática, Hashem estabeleceu essas regras. Dessa maneira, simplesmente você consegue se, por assim dizer, não? Nós podemos entender que na prática, quando às vezes você não tem tempo, é uma benção. Porque quando você tem tempo, pergunta o que você faz com esse tempo. Simples. A pessoa pega férias. O que você fez nas férias? Quantos livros leu? Quanto conversou e curtiu a família? Não, o dia inteiro fazendo atividades, mas não há atenção. Não há intercâmbio entre as pessoas, lamentavelmente. Então vamos lá. A pessoa justa, quando o homem trabalha, não necessita trabalhar. Isso é interessante. E agora vai um pouquinho mais fundo. O autor segue adiante dizendo que em situações em que as duas razões acima mencionadas não sejam aplicáveis, que significa que Hashem se manifesta e que te dá as coisas para você se ocupar e conseguir, Deus assegurará que a pessoa não precisa esforçar-se para prover por suas necessidades. Ou seja, quando você tem consciência de que vem de Hashem, mas com consciência plena, Hashem já te manda. Podemos dizer que até por mérito dessa confiança na Hashem. Então vamos lá. Se a pessoa se fortalece no serviço de Deus, optando por temê-lo e nele confiar tanto acerca de Torá quanto de assuntos mundanos, além disso, se ela se afasta de traços impróprios de personalidade e, pelo contrário, se empenha em ter bons traços de personalidade e não se rebela contra Deus, mesmo em momentos em que está livre de suas tentações e não procura o lazer, já na hora que aí vamos ver quem você é, mas pelo contrário, ela está constantemente desenvolvendo no serviço divino, não se deixando desviar por sua má inclinação ou pelas indulgências do mundo. Então, neste caso, esta pessoa será poupada da necessidade de se esforçar para buscar seu sustento. Por quê? Porque ele já conseguiu o objetivo. Todo objetivo, ele tem uma conexão com Hashem. Isto porque as duas razões acima mencionadas, acerca do motivo pelo qual a pessoa tem que fazer esforços para prover por si própria, com o propósito de Deus testar o homem para ver se ele escolherá meios permitidos ou meios proibidos de obter suas necessidades. Esse era o teste. E segundo, também para que a pessoa não se revolte devido à fartura que desfruta
como falamos, ele quer fartura, que Deus dê fartura para esquecer de Deus. Então, essas duas razões não se aplicam a ela. Pelo contrário, então, essa pessoa será sustentada sem qualquer esforço ou trabalho pesado, de acordo com suas necessidades e sustento. Como consta em Mishlei, o Eterno não tolerará que padeça de fome a alma do justo. Ou seja, na prática, faça a tua parte direito, que a Hashem faz a dele. Porque toda a questão que a gente coloca os obstáculos no meio, os intermediários, a rodana, o boi, a corda, a balde, etc. Porque Precisa se esforçar. para você se esforçar e te testar, ver como você se conduz. Agora, às vezes, o que a gente faz? Não precisa de Coloca o teste, né? poço no quintal de casa. E às vezes o poço tem que caminhar 2, 3 horas para chegar até ele. Não é que nem o nosso amigo aqui presente, o Alan, que ele tem cachoeiras em cada esquina. Tem gente que tem que ir até o poço longe. Certo? É igual uma... Nem caixa eletrônico já não tem em cada esquina. É Então, É igual uma maná. exatamente. Só que o maná era numa época. Hoje em dia nós não vemos. Então, vamos pegar o exemplo. Tem gente que a parnação e cai na porta de casa. E tem gente que tem que viajar longe, deixar a família e passar por dificuldades e tentações e ocupações que não te deixam tempo livre. E às vezes tem que trabalhar de sol a sol. Então, o que isso nos mostra? Que na prática tudo isso é um teste que a gente está te fazendo, como vemos aqui. E uma questão de merecimento. Então, quando você merece, a gente vai fazer o quê? Vai ter, você abrir a torneira, vai abrir a torneira e vai sair água. E o outro tem que caminhar horas para poder trazer um balde de água. Igual no comércio. Às vezes entra uma pessoa, você faz a venda do mês inteiro. Enquanto outros vai entrar 100 pessoas, você não vai vender um. Sim? Que nem o cara que... Contei a história. É uma história linda. O cara que vendeu anzol. Trabalha numa loja de pesca. E ele vendeu anzol. Aí veio o gerente e perguntou para ele: me diga uma coisa, o dia inteiro uma venda só? E você está aí na porta o dia inteiro só oferecendo anzol? Está o dia inteiro aqui, só oferecendo anzol? Ofereci anzol. E quantas vendas você fez hoje? Uma. Como pode ser? Olha, sou um cara, vi ele todo deprimido, perguntei para ele: você não quer um anzol? Eu vou fazer o que com anzol? Para ir pescar. Como vou pescar se não tinha vara? Então, eu vendi a vara. Mas o que adianta a vara se ele não tem o rio para puxar? E se não tem a linha? E se não tem a isca? E assim por diante. E aí estávamos conversando. E perguntei para ele por que está com a cara tão chateada. Ele falou: será o quê? Ia sair para pescar com os amigos e melou. Não, ia ter uma ocupação, enfim. E melou. Então não tinha o que fazer. E como você vai pescar? Aqui não temos onde pescar, tem que ir até o rio. Então, ele compra um bote. E vendi o bote para ele. E aí ele não sabe remar, então vendi o motor. Ele falou: mas que me adianta um bote com motor se não tinha como levar? Então vendi um trailer. Falou: o que eu vou fazer com trailer? Aí vendi a picape. Em resumo, fez uma venda só, para uma só. Moral da história: você tem que fazer a tua parte. A brachá vem de Hashem. Às vezes te cai um cliente assim que numa compra te resolveu o ano inteiro. É verdade. Então, o senhor contou uma história uma vez do Baal Shem Tov, que ele só aconteceu alguma coisa que ele, acho